Oi, Mônica. Magali tá aparecendo aqui. Magali. Oi. Nós estamos craques nessa entrada. Demorou, mas a gente sempre aprende. Vai dar tudo certo. Isso. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. É tua aluna, Magali, Aninha? Sim, saudades desse povo. Bina. Também tem um povo aí que eu não conheço. Sejam todos bem-vindos. Tá bom o som, Rauena? Tá, Boa estou imagem? ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Vinícius, Arthur, Keula, professora Janaína, me deixa nervosa. Janaína, conhece a Janaína, Magali? Conheço. Júlia, Luiz Arthur. Vou fazer uma live com o Klaus. O Luiz Arthur quer uma live com o Klaus. Magali, Oi. eu acho que a gente pode ir começando, né? Já são 6h02, né? Vamos começando, porque é um papo bem legal, né? Vamos, com Primeiro, certeza. Magali, primeiro eu quero te agradecer, né? Imagina. Não Pela, precisa. pela parceria, né? Dizer para as pessoas que eu conheço a Magali há mais ou menos 11 anos, né, Magali? Verdade. Há 11 anos, quando a Magali esteve aqui fazendo a primeira formação, né, era professora da primeira turma do curso do Bobat, né, Magali? Da Isso. aula de neurofisiologia. E todo mundo se apaixona pela aula da Magali, porque ela é extremamente didática, né? E eu fiquei super nervosa, né, Magali? Porque a gente fez uma troca, a Magali veio uma live aqui, me pediu uma aula lá para o Rio Grande do Sul, e eu, meu Deus do céu, o que esses alunos do Rio Grande do Sul vão achar dessa minha aula no meio da turma da Magali? Eu Maravilhosa. fiquei muito nervosa, mas enfim, todo desafio a gente enfrenta, né? E Tudo aí, certo. Magali, eu quero te agradecer de coração por aceitar estar aqui, né? Nessa live do Espaço Querer. Quero dizer, assim, a história, por que a gente chegou a esse tema, na verdade, nós começamos na quarentena, né? Pela necessidade, por uma medida de segurança e isolamento social. E aí nós começamos, Magali, a receber várias demandas, né? De mães que os nossos pacientes e outros pacientes que estavam em casa com os filhos, né, que vinham de uma rotina presencial, né, de físio, de terapia ocupacional, de fono, de outras, de todas as áreas, né, boa parte, e estavam em casa parados. E aí eu fiz a primeira live, eu e o Daniel, que foi sobre brincar. E Eu daí, depois assisti. dessa live, era sobre esse brincar, como estimular, né, com os objetivos da terapia que tinham traçado já, que brincadeiras fazer em casa para conseguir manter esses ganhos, né, atingir esses objetivos. E daí, depois nós lançamos o teleatendimento e nós conhecemos várias crianças e várias mães nesse meio virtual agora, que acabaram de receber um diagnóstico, né? Que saíram de pós-operatório, né? Por exemplo, uma criança que caiu com 6 meses de idade, fez um TCE. Nós recebemos uma criança com tumor cerebelar, uma com agenesia de cerebelo, né? Recém-nascida. Então, é um mundo muito novo, né? Então, assim, imagina como está a cabeça dessa mãe, esse contexto dessa família, onde num mundo desse, cheio de incertezas e de grandes mudanças, com tudo parado, sem ela poder ir, né, as clínicas fechadas, né?
E aí nós fizemos outra live, que era justamente porque as mães perguntavam como era, como ia ser. Quando escuta esse termo paralisia cerebral, já vem um desespero, né? E aí a gente fez uma live, que é com a mãe, a Ana Maria, onde, assim, ela tem duas crianças gêmeas, e elas puderam ver o outro lado, né, também desse diagnóstico da paralisia cerebral. E aí, com isso, veio a ideia da estimulação precoce para ajudar essas mães. Então, nosso objetivo é bem esse, é esclarecer sobre o que é a estimulação precoce, o que essas mães podem fazer, né? Como conduzir, até quando utilizar essa terminologia, né? Contextualizar essa terminologia em termos das terapias, de forma holística, como é que isso faz. Então, foi assim, Magali, que nós chegamos a esse tema. E quando me veio a estimulação precoce, essa necessidade, né? Eu pensei em quem? Na Magali. Né? Então, assim que chegou a nossa demanda desse tema, então, para os alunos da Magali, que eu estou vendo que tem muita gente aí da Magali, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Raulina Lopes, né? Sou idealizadora do projeto Querer, Espaço Querer, onde o que eu amo fazer, na verdade, estou nessa vida de fisioterapeuta neurofuncional há 17 anos, tá? E sou daqui de Teresina, Piauí. Já fiz um convite para eles virem aqui, né, Magali, conhecer o meu bom Piauí, que eu vou recebê-los com o maior prazer. E aí, Magali, eu quero que você se apresente para o pessoal aqui da minha terra, para as mães que estão nos assistindo. Então, tá. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Rauena. Sei que eu fiquei muito feliz, porque mesmo estando distante fisicamente, nós continuamos próximas. Próximas das pessoas que nós conhecemos, dos nossos estudantes, das nossas mães, dos nossos bebês, das nossas crianças. E a tecnologia nos favorece isso. Então, ultrapassando para a questão do atendimento, a gente pode, de uma forma, mesmo que não presencial, continuar auxiliando essas mães. Quero agradecer a todo mundo que está participando da live. Quero dizer que eu tenho um amor assim muito grande pelo pessoal de Teresina, não só de Teresina, mas das pessoas que eu conheci aí no Piauí, que vieram de muitos lugares para fazer os cursos. Eu já estive 4 vezes em Teresina e a cada vez que eu vou, eu me apaixono mais pelas pessoas. A gente continua em contato, o pessoal me manda WhatsApp, e-mail, né? E a gente vai se comunicando e tento auxiliar na medida do possível. Tá? Então, quero dizer que é um prazer muito grande. Eu trabalho há muitos anos, eu já estou há 35 anos formada. Eu me formei na 3ª turma da Universidade Federal de Santa Maria. Naquela época, as pessoas nem sabiam o que era fisioterapia, né? E aí, à medida que a profissão ela foi crescendo, as pessoas foram conhecendo, a gente vê hoje a importância da fisioterapia em diferentes áreas. Seja no atendimento à criança, seja no atendimento aos adultos, seja na área de traumatologia, de neurofuncional, enfim. E aí chegamos à estimulação precoce. Então, quero dizer que, mesmo que não pareça, os meus alunos agora vão dar risada, porque eu faço isso sempre, né? Eu tenho muita idade, eu comecei já muito tempo. Só de formada já são 35 anos. Então, realmente, assim, a cada contato, a cada nova família, a cada novo estudante, a gente sempre aprende. Eu não sei uma terça parte do que eu gostaria de saber. Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho estudado muito, eu tenho conhecido muita gente, e cada pessoa que eu conheço, eu aprendo um pouco. Eu sei que eu ensino, mas todo dia eu aprendo também. Aprendi muito com a realidade de vocês em Teresina, com aquele surto de microcefalia, né? Então, são coisas... Hoje a gente está vivendo também uma outra pandemia. A gente tem um Brasil muito grande, estados muito diferentes, políticas públicas diferentes também. Então, queria deixar um recadinho para vocês: se cuidem e cuidem dos seus. Façam o possível para se cuidarem e cuidarem dos seus, e cuidar de uma forma integral, né? Cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental. A gente sabe que não é fácil, mas vai passar, pessoal, vai passar. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre estimulação precoce, o nosso tema. Depois, Magali, Oi.
Eu vou começar te fazendo uma Sim. pergunta, assim, bem claro, porque foi como o tema veio e partiu de uma mãe, né? Que ela teve uma prescrição médica que dizia assim, estimulação precoce, indicação para estimulação precoce. E Tá. aí, quando ela me ligou, ela perguntou sobre isso, se eu fazia, se eu trabalhava com estimulação precoce. E uma das perguntas que ela me fez era assim, mas que método vai usar? Porque ela já tinha falado com outras físicos, e aí ela me perguntou isso, que método vai usar na estimulação precoce? Sim. Então, eu queria que você começasse assim, conceituando essa estimulação precoce, para que todas essas mães entendessem o que é essa estimulação precoce. Enquanto Tá. isso, eu vou colocando, pode ir falando, que eu vou só colocando o nome da Tá. live aqui. Tá, então primeiro eu quero fazer um coraçãozinho, né? Mandar um beijo para todo mundo, para os ex-alunos, para quem está chegando agora, para os colegas de profissão, sejam muito bem-vindos. Então tá. Então, na verdade, assim, a estimulação precoce, ela é um conjunto de ações preventivas, terapêuticas e educacionais, e ela tem por objetivo maximizar o potencial individual de crianças que estão em situação de risco para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, principalmente nos primeiros anos de vida, que são cruciais para o desenvolvimento de todas as crianças. Então, Rauena, quando a gente fala em estimulação precoce, para essa mãezinha que te perguntou, a estimulação precoce, ela prioriza o desenvolvimento global. Esta é a visão, né? O desenvolvimento global de crianças pequenas, de até 3 anos e 11 meses, que é o que a Secretaria Nacional de Educação Especial coloca, né? A gente faz estimulação precoce para crianças de até 3 anos e meio, 4 anos de idade, mas não de uma forma rígida, assim, pensando só na questão da idade cronológica. A gente pensa no desenvolvimento. Claro que eu não vou trabalhar dentro da perspectiva da estimulação precoce com uma criança de 10 anos, ela vai fazer outras terapias. Mas, às vezes, uma criança de 2 anos, ela alcançou os objetivos da estimulação precoce, ela pode ter alta, também ser encaminhada, se ela precisar, para outras terapias. Acho que é importante a gente colocar também que a estimulação precoce, ela é para além da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, porque a gente enxerga primeiro o bebê, primeiro a criança. E a criança, para quem já leu Piaget, para quem já leu Alfredo Jerusalinski, para quem leu Vygotsky, ela é um todo, né? Ela é constituída de partes, mas que compõem um sujeito. A criança, ela é um sujeito, ela tem que se constituir enquanto sujeito. Então, quando eu falo de estimulação precoce, eu estou falando de uma formação pós-acadêmica. Assim como o profissional faz uma pós-graduação em neurofuncional, em ortopedia e traumatologia, né? Enfim, ela é uma formação pós-formação acadêmica. Eu, na minha percepção, com todos esses anos de formada, trabalhando todo esse tempo com crianças e com suas famílias, porque a gente trabalha com a criança e com a família, para a criança e para a sua família, tá? Então, a gente enxerga a criança dentro das áreas afetiva, cognitiva, de linguagem e motor. Então, muito dificilmente, nessa faixa etária, esses sistemas não estão integrados. Então, não posso trabalhar só com partes. Ah, eu vou trabalhar só a parte motora, eu vou trabalhar só a parte cognitiva, eu vou trabalhar só... Não, eu vou trabalhar um sujeito. E esse sujeito é constituído de várias partes, né? Então, é bem importante a gente clarear isso. A gente tem uma formação e a gente tem uma formação pós-acadêmica. Então, na minha percepção, todos os profissionais que trabalham com crianças nessa faixa etária deveriam ter a formação em estimulação precoce. Porque tendo a formação em estimulação precoce, eu conheço o desenvolvimento afetivo, cognitivo, de linguagem compreensiva e expressiva e motor nas diferentes fases do desenvolvimento. Não sei se ficou claro o conceito de estimulação precoce. É isso, é uma formação pós-acadêmica.
Isso, Magali. Então, eu entendi que a gente tem que ter essa visão holística da criança, né? Uhum. Que tem um profissional que trabalha com estimulação precoce, que tem a visão holística da criança, mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Com certeza, a gente precisa de uma equipe para te dar o respaldo. Porque se eu pensar no desenvolvimento afetivo de uma criança, eu tenho que conhecer esse desenvolvimento afetivo. Por exemplo, até os 6 meses de idade, e aqui é mais ou menos, tá, pessoal? A gente está falando de uma média, né? Porque as crianças têm um ritmo diferente de aprendizagem, enfim, tem alguns padrões que a gente estabelece como a partir daqui tem um atraso, mas a gente sempre respeita o ritmo individual de cada criança, a família, o seu meio, mas uma criança, pensando no desenvolvimento afetivo, até os 6 meses de idade, ela é uma simbiose da mãe. Ela se enxerga como uma extensão da mãe. A partir desta idade, quem conhece criança sabe, elas começam a se separar, a se individuar dessa figura materna, e aí elas começam a estranhar. Elas não querem mais ir com essas pessoas que até então elas iam, né? Faziam uma gracinha, ofereciam um brinquedo, a criança ia no colo tranquilamente. A partir dessa idade, ela começa a sofrer, o sofrimento é maior. E isso é saudável, porque ela está se vendo como um ser a parte da figura materna. Se eu pensar na linguagem, a mesma coisa acontece. Então, o desenvolvimento, ele é gradual. Ninguém aprende a caminhar de um dia para o outro. Ninguém aprende a ser independente de um dia para o outro. Né? Ninguém aprende a correr de um dia para o outro. Então, são fases, elas são gradativas e elas dependem muito, claro, que da maturidade dessa criança. E a maturidade tem a ver com cronologia, com tempo, né? A criança com 4 meses de idade, ela não vai sair correndo, porque ela não tem maturidade neurológica, ela não tem maturidade neuromuscular, ela não tem o desenvolvimento cognitivo que permita isso. Então, gradativamente, a partir dos estímulos do meio, a partir da maturidade neurológica, ela vai adquirindo habilidades no seu desenvolvimento. Então, Magali, então, assim, em outras palavras, às vezes eu fico muito preocupada como vem escrito, como a gente encontra para ler, né? Então, quando você fala essa maturidade, essa maturação do sistema nervoso, essas etapas cronológicas, isso é o que a gente chama de desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Isso, Que isso é um processo multidimensional, integral, que é como você disse, envolve o desenvolvimento físico, o cognitivo, a linguagem, os laços psicoafetivos, não é isso? com E certeza. aí, esse desenvolvimento ele é necessário para que a criança mantenha a relação, né, com ela, com o meio ambiente, com o contexto dela. E aí, para que essa mãe entenda essas etapas, né, e esse desenvolvimento neuropsicomotor, que eu acho que isso é a maior dificuldade das mães, porque quando é aquele primeiro filho, né, a gente encontra muito esse relato. Não era meu primeiro filho, eu achei que estava normal. Não era meu primeiro filho, como eu ficava foi muito difícil, era muito tempo no braço, era eu e meu marido só em casa. E imagine nesse contexto, né, de quarentena, porque eu lembro, Magali, quando o Miguel nasceu, eu tinha uma babá que veio ficar comigo, a Mayra, e ela tinha uma filha um pouco mais velha, né? Tipo assim, a menina dela não tinha nem 1 ano. Então, tudo que acontecia que eu me desesperava, ela dizia assim para mim, não, mas é assim mesmo. Né? E assim, eu fiz, mas mãe não tem jeito, né? Não, mãe, é assim mesmo, isso acontece. Então, eu queria que você explicasse para essas mães, para que elas entendam que essa idade cronológica, lógico que a gente sabe que não é rígido, não é fechadinho, todos são iguais, tem vários fatores que interferem. Mas eu queria que você explicasse desse desenvolvimento, o que é esse desenvolvimento normal, neurotípico, né? Até 1 ano de idade. Tá, então eu só queria voltar, porque eu acho que eu acabei não respondendo, fui falando, a questão da equipe,
no processo de estimulação precoce. É extremamente importante, porque se eu pensar, Rauena, na constituição do sujeito, o que eu quero dizer com isso? Aquela criança que vai desejar por ela, né? Que vai ter um desejo, que aquela estimulação vai ter um sentido, vai ter um significado. Ela também precisa estabelecer vínculos afetivos, primeiro com a mãe ou com a figura materna, com alguém que desempenha esse papel, pode ser até um pai, né? Quando eu falo em figura materna, é alguém que desempenha o papel. Nós pensamos que até 1 ano de idade seria muito importante que essa criança tivesse um referencial no tratamento, né? Porque senão a gente pensa assim, ó, é como se uma criança... E aí a equipe entra o papel da equipe. Eu conheço o desenvolvimento como um todo, porque eu fiz uma formação em estimulação precoce. Eu conheço as etapas do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento cognitivo, e conheço o motor. Conhecia muito mais o motor, porque eu sou fisioterapeuta de formação, antes de fazer o curso de estimulação precoce. Quando eu fiz o curso de estimulação precoce, a minha visão ela mudou. Porque aí eu não enxergava só uma parte, que era a parte motora. Eu enxergava um sujeito, uma criança na minha frente. Né? Então, Magali, o que você quer dizer é a hora desse encaminhamento. Não adianta a gente fazer um encaminhamento tão precoce para uma habilidade que a criança não está ainda no tempo de receber aquela informação, é isso? A gente vai trabalhar como um todo. A gente vai olhar para um sujeito. Esse sujeito ele tem uma área que é motora, uma área que é cognitiva, uma área que é de linguagem, uma área que é afetiva. Eu não posso, enquanto fisioterapeuta para uma criança de 2 anos de idade, trabalhar só com o motor, porque essa criança ela é um sujeito. Então, voltando ao papel da equipe, a gente entende que uma criança de até 1 ano de idade, por essas questões afetivas, primeiro tem uma criança que é simbiotizada com a figura materna. A partir daí, ela começa a se ver como um ser diferente da mãe. Ela começa a estranhar, ela começa a sofrer mais psiquicamente, mas isso é bom. Ela está se dando conta que ela não é mais a mãe. Tem um mundo ao redor dela. Se eu trabalhar, acho que isso é bem importante, se eu trabalhar como fisioterapeuta, só como fisioterapeuta, eu só vou estar trabalhando as questões motoras, certo? Se eu trabalhar só como fonoaudióloga, eu vou estar trabalhando só as questões da linguagem. A gente tem uma perspectiva na estimulação precoce de atender o bebê e a sua família. Então, a gente entende que a equipe, nesse momento, desempenha um papel importantíssimo. Porque se eu pensar que essa criança precisa se constituir como sujeito, ela precisa estabelecer um vínculo afetivo. Então, vamos pensar assim, uma criança que tenha uma série de dificuldades, motoras, afetivas, cognitivas e de linguagem. Se eu separar essa criança, entre aspas, por favor, não me entendam mal, porque a gente não trabalha assim, por partes que não funcionam, eu vou ter uma criança de 7 meses de idade que está começando esse processo de separação e individuação, 5 terapeutas. Entende? E aí essa criança não se vincula. Então, voltando para o papel da equipe, eu não sou fonoaudióloga, eu não sei técnicas específicas da fonoaudiologia, mas o fonoaudiólogo que está na minha equipe, ele vai me assessorar, mas eu vou estabelecer o vínculo como profissional com especialização em estimulação precoce com esse bebê. Então, ela pode entrar no meu atendimento, ela vai me orientar, mas eu interajo com a criança. A gente tem percebido ao longo dos anos, imagina, são 35 anos de trabalho, e isso promove, assim, um vínculo muito maior com o bebê e com a sua família, com a criança e com a sua família. Entende? E o respeito, né, Magali? O respeito a essa etapa que a criança tá, né? Essa etapa do desenvolvimento, é isso mesmo, porque não adianta avançar, né? Não adianta avançar, isso é uma questão bem reflexiva. Culturalmente, isso não acontece em todos os lugares, né? Às vezes a gente vê um bebê que ele tem vários terapeutas e que nem sempre, às vezes, nem se conversam.
Então, eu acho que os profissionais eles trabalham com referenciais teóricos. A nossa percepção, a nossa visão, a partir de referenciais teóricos como Spitz, Margarete Mahler, Alfredo Jerusalensky, Silvia Molina, é essa visão integral do sujeito, principalmente nessa faixa etária de até 3, 4 anos de idade, porque a criança ela não consegue dissociar nesta faixa etária motricidade de pensamento, ela precisa dos sentidos para aprender. Então, se eu fracionar por partes que não funcionam, estou fragmentando um sujeito, né? Eu estou fragmentando uma criança. Então, a nossa ideia de atendimento em estimulação precoce é contar muito com o apoio da equipe. Vamos dizer que nesse momento da triagem, do encaminhamento, a criança vem encaminhada para estimulação precoce. Né? Na equipe eu tenho um fisioterapeuta, tenho um terapeuta ocupacional, tenho um fonoaudiólogo e todos eles têm formação em estimulação precoce. Entende? Como eu tenho o apoio da equipe, independe quem vai atender. Se é o TO, se é o físio, se é o fono, porque a visão é essa. Né? De contar com o suporte da equipe. Entendi. Então vamos voltar lá às nossas etapas, né? Para que a mãe entenda. As etapas bem simples do desenvolvimento neuropsicomotor até 1 ano de idade. Tá. Então, no primeiro ano de idade, a gente classifica a criança em termos de habilidades por trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Então, no final do quarto trimestre, a criança tem em volta de 1 ano de idade, né? Está com 12 meses de idade. Então, no primeiro trimestre, se a gente pensar numa criança recém-nascida e uma criança de 3 meses de idade, tem muita diferença no desenvolvimento neuropsicomotor. De uma criança recém-nascida até uma criança de 3 meses de idade, onde encerraria o primeiro trimestre, certo? Então, quando um bebê nasce, a gente tem critérios de avaliação que vão nos dizer se essa criança, na hora do nascimento, está de acordo com uma criança que não tenha nenhuma alteração. Né? O que a gente pode olhar? A gente vai avaliar os reflexos neonatais, a gente vai avaliar o tônus muscular, a gente vai avaliar o padrão postural desta criança, porque a gente sempre, quando vai fazer um comparativo, a gente vai comparar com aquela criança que é saudável. Né? Aí a criança nasce, é feito um teste, o teste do Apgar. E aí vai avaliar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, cor da pele, tônus muscular e os reflexos. Para que serve o Apgar? Ele serve para nos dizer que aquela criança tem uma boa condição de vitalidade, se ela nasceu bem. Vamos supor que uma criança tenha tido no nascimento uma nota 9 no Apgar, né? Quando nasce. Aí, aos 5 minutos, a gente avalia de novo. Aí, nos 4 minutos de vida, a criança fez uma parada cardiorrespiratória. Teve uma crise epilética. E a nota dela baixou para 5. Bom, essa criança já me dá alguns indícios de que ela tenha que ser acompanhada mais de perto. Vamos pensar numa outra possibilidade. Uma criança que nasce aqui no Rio Grande do Sul, no nosso inverno, né? E na hora do nascimento não tinha ar-condicionado na sala. Ela nasceu, ela teve uma nota do Apgar por essa questão, sai de um meio, sai do útero quentinho lá e vem para o frio. Ela pode ter alteração na frequência cardíaca, na cor da pele, no tônus muscular, né? Fez a avaliação, tirou nota 7. Não tirou 2 em 3 dos itens. Tirou nota 7. Aí o corpo, o organismo se adaptou, nos 5 minutos, fez a avaliação, ficou com nota 10. Tranquilo. Então, eu tenho parâmetros já no nascimento para saber se essa criança é uma criança de risco ou não, ok? E aí eu vou acompanhando o desenvolvimento e tem algumas habilidades que têm que ser alcançadas, respeitando o desenvolvimento individual de cada criança. Mas existem alguns marcos que vão dizer para essa mãe se está tudo bem ou se essa mãe precisa buscar uma ajuda, né? Com 3 meses de idade, vamos pegamos o início do nascimento, criança tem reflexos,
né? Eles vão desaparecendo gradativamente, tem uma nota que vai nos dar a condição de vitalidade desse bebê. E aí, com 3 meses, essa criança, gradativamente, ela vai perdendo os reflexos neonatais e ela vai começando a ter respostas voluntárias à estimulação do meio. Então, com 3 meses de idade, pensando num bebê de 3 meses de idade, dentro do primeiro trimestre, nos marcos que essa criança tem que adquirir, já é uma criança que presta atenção no meio, que sorri, que a cabeça já está centralizada em relação ao tronco, né? Que já tem um controle cefálico, já não é mais uma criança tão passiva, tem motilidade voluntária, responde aos estímulos auditivos, responde aos estímulos visuais, e aí gradativamente. Então veja que quando eu falo no desenvolvimento de um bebê, eu não falo só nas questões motoras. Eu falo nas questões motoras, cognitivas, afetivas e de linguagem. A primeira manifestação de linguagem de um bebê é o choro. Com 3 meses, ela já começa a apresentar sons guturais. Gu, bu, né? Ela vai se estimulando, vai brincando. E aí a mãe, ela vai lá, sem ninguém dizer nada para ela vai lá e responde para aquela criança: mas olha, o que que tu tá fazendo? Conversa com a mamãe, conversa. E aí a gente passa para o segundo trimestre. Então, essa criança já tem controle cefálico, já segura a cabecinha, já sorri para a mamãe, já responde aos estímulos auditivos e visuais. E aí, no segundo trimestre, o marco do segundo trimestre, tudo que ela vem adquirindo, ela vai amadurecendo mais. Então, as respostas vão ficando mais complexas. Então, com 5 meses de idade, a criança já consegue rolar. Ela já consegue rolar, mudar as posições, né? Tu coloca a criança deitadinha de costas na cama, ela consegue virar para de bruços. E aí também a maturidade neuromuscular vai aumentando, ela já consegue segurar um objeto e levar na boca, a exploração oral é muito grande, responde também aos estímulos auditivos e visuais, pega um chocalho, começa a sacudir, leva na boca, explora o objeto, a motilidade voluntária é muito grande. E aí vamos lá para uma criança de terceiro trimestre. Então ela já segura a cabeça, ela já interage com o meio, ela já dá respostas para a mamãe, né? Ela já vai em busca de uma fonte sonora. E aí com 7, 8 e 9 meses, a criança começa a sentar, primeiro com apoio, depois sem apoio, depois ela começa a usar os bracinhos, já não precisa mais estar apoiada, responde aos estímulos auditivos e visuais, a mãe faz uma brincadeira, a criança já responde, a mãe canta a música lá da lagartixa, né? Fui morar numa casinha, aí no final a criança já reproduz aquilo que ela aprendeu, faz o barulhinho, faz o movimento da lagartixa, a linguagem começa a ficar mais aprimorada, de acordo com os estímulos que ela recebe. A criança já começa a antecipar situações do dia a dia, já tem uma memória. A mamãe coloca sentada na mesinha, pega o prato, ela já sabe que ela vai comer. A mãe abre o chuveiro para encher a banheira, ela sabe que ela vai tomar banho. E isso tem a ver com uma rotina, também é importante. A rotina é extremamente importante para o desenvolvimento da memória da criança. E aí, gradativamente, aí entramos lá no quarto trimestre, a criança já consegue passar da posição sentada para de bruços para de quatro, se arrasta, depois ajoelha, segura nos móveis, começa a dar passinhos laterais, até que por volta de 1 ano de idade, a criança dá os primeiros passos sem apoio. De novo, né, pessoal? A gente está falando de uma média. Tem crianças que caminham com 9 meses. Tem crianças que caminham com 1 ano e 2 meses. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, se uma criança tem 7 meses de idade, não tem controle de cabeça, voltando àquilo que a gente falou lá no início, que o desenvolvimento ele é gradual, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, a mãezinha tem que se dar conta que tem que buscar ajuda, porque ela deveria ter o controle de cabeça, que é o primeiro controle motor que todos nós temos. Eu não vi ninguém ainda, nessa minha longa vida, caminhar sem ter o controle de cabeça. Então, é muito importante. Uma outra coisa, assim, o desenvolvimento ele é céfalo-caudal.
Ele parte da cabeça para os pés. Ele é próximo distal. Primeiro a criança mexe o ombro para depois desenvolver a pinça, né? E ele parte do simples para o complexo. Então, à medida que a gente vai estimulando, a criança vai dando respostas, a corticalidade começa a aumentar e a criança vai se tornando independente. Então, a estimulação ela é muito importante. Isso. Magali, e assim, e essas etapas, como você disse, elas não são tão rígidas assim, pode ter uma sobrepor a outra, né? Como a criança, ela pode até não engatinhar e passar para uma próxima etapa. Mas o contrário, assim, do pescoço realmente não acontece, né? Então, eu costumo mesmo sempre explicar isso, porque, assim, as mães, a maior expectativa é manipulação e andar. Então a criança só vai manipular se ela realmente, se ela conseguir manipular de forma independente, né, explorando com um movimento amplo, controlado, né, ela só vai conseguir isso mediante esse desenvolvimento da cervical, do tronco superior, do ombro, para chegar na mão. É assim que nasce o movimento, né? E isso é uma coisa, inclusive, de alerta, essa coisa da mão, né, Magali? Que quanto mais instável a criança está aqui, mais fixa ela vai estar. Porque muitas vezes as mães procuram dizendo assim, que eu percebia que o pescoço era muito molinho. Ou então ela diz assim, eu percebo que ela não abre a mão. Já tem 6 meses, eu recebi isso esses dias, e ela não abre a mão. Então são coisas de alerta. Magali, tem mais alguma coisa que diz assim, isso é um alerta, é o pescoço, é a mão, uma coisa assim, sabe, mãe? Abre Isso. assim os olhos e vamos procurar ajuda. Acho que o polegar incluso, Rauena, é um alerta bem grande, né? E não passageiro. As crianças deixam, às vezes, o polegar grudado na palma da mão. Isso não pode ser fixo. Tá? Então, se a criança com 3, 4 meses de idade, por qualquer alteração, pode ser inclusive por uma lesão de plexo braquial, né? Se ela mantém o polegar incluso, isso vai impedir que ela desenvolva a pinça, que ela tenha uma apreensão manual. Acho que a questão motora ela é bem importante, mas não só. Porque eu posso ter uma criança que com 3 meses de idade tenha controle da cabeça, tenha controle cervical, mas que não interaja com a mãe, que não fixe o olhar, que não busque. Então, por isso que eu tenho que conhecer o desenvolvimento como um todo. Muitas crianças que têm outros diagnósticos, essas crianças, às vezes, têm um desenvolvimento motor adequado, mas são crianças que Isso não interagem, acontece. que não têm o desenvolvimento da linguagem, né? Então, por isso que o profissional da estimulação precoce, ele tem que conhecer o desenvolvimento como um todo, não só motor, Porque às cognitivo vezes vai na e físio, linguagem. a gente investiga o motor, mas esqueceu da atenção, esqueceu da linguagem, eu não sabia, não sei. E aí não botou, tá ótimo, ela não tem nada. E mais na frente vão aparecendo as coisas. Exatamente. Exatamente. Né? Essa é a visão holística do profissional que atende em estimulação precoce, é conhecer o desenvolvimento como um todo e contar muito com a sua equipe, dentro dessa perspectiva multiprofissional, mas interdisciplinar. Todos da equipe estão trabalhando em prol do desenvolvimento daquela criança e da sua família. Magali. E para ajudar essa mãe, né? Como é que essa mãe pode fazer para ajudar essa criança? A gente sempre escuta aquilo do ambiente enriquecido, né? E aí, às vezes, as mães, então, assim, compram um aparato de coisa, brinquedo, aquele que acende, aquele que corre, aquele que, né? Então, o que que essas mães, que tanto é que esse ambiente tem que ser enriquecido, e o que que essas mães podem fazer nesse ambiente de casa? Então, acho que tem que ter um cuidado também com relação a isso, né, Rauena? Quando a gente fala em estímulo, a gente está entendendo que eu estou oferecendo um estímulo e a criança está aproveitando aquele estímulo. Então, se a gente pensar num ambiente onde tem muito brinquedo e a criança não interage com aquele brinquedo, o estímulo tem que chegar no cérebro e tem que haver uma resposta da criança, certo? E aí as atividades têm que ser de acordo com a capacidade da criança. Eu não posso dar um quebra-cabeça de 200 peças para uma criança de 1 ano completar o quebra-cabeça.
né? Então, se a gente pensar numa faixa etária de uma criança de 3 meses de idade, o rosto da mãe, a figura da mãe, ela é extremamente importante. Qual é a primeira forma que a criança reconhece? Se ela tiver um jogo, um tabuleiro, tiver um círculo, um triângulo e um quadrado, qual é o primeiro que ela vai encaixar? É o círculo. Qual é a primeira forma que a criança vai desenhar? É o círculo também. Porque a imagem mental que a criança tem de forma é redonda, porque o rosto da mãe é redondo. Então, foi a primeira forma que o cérebro registrou. Né? Então, é importante a gente saber as faixas etárias para a gente saber estimular de acordo com a possibilidade cerebral dessa criança responder. Muitos brinquedos têm uma faixa etária, que é essa faixa etária de 9, 10 meses, que a criança prefere ter uma caixa, né? Tirar tudo de dentro e colocar tudo para fora. Isso tudo tem relação com o desenvolvimento afetivo, com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento da linguagem. Mais tarde também esse jogo de esconde, aparece, tem a ver também com o controle de esfíncteres. Todos esses sistemas estão muito integrados. Se eu pensar numa criança, por exemplo, vamos pensar agora no desenvolvimento motor, tá? Como é que eu auxilio o meu bebê para que ele tenha um desenvolvimento motor mais próximo da habilidade que eu imagino que aquela criança, naquela fase do desenvolvimento, tem que ter? Se a gente pensar que uma criança tem que ter, primeiro, o controle motor é o controle cefálico, é o controle da cabeça, a postura do decúbito ventral, deitadinho de bruços numa cama, ele não é muito utilizado. Não é muito utilizado na nossa cultura. Nós fizemos um estudo uma vez, nós avaliamos 300 e poucas crianças de uma escola de educação infantil, e todas as crianças entre 7 e 10 meses, eram todas crianças sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma alteração, elas tinham atraso no desenvolvimento do engatinhar, porque elas não ficavam de bruços, elas ficavam muito restritas às caminhas, muito restritas aos chiqueirinhos, né? Então, se a criança não experimenta, ela também não desenvolve. Então, a postura de bruços, ela vai fazer com que essa criança, ela estimule toda essa musculatura cervical contra a gravidade. Ela vai começar a fazer esse tipo de movimento. Então, quanto mais ela experimenta, mais ela adquire o controle cefálico. Né? E elas não gostam, né? Elas não Gosto. gostam, elas se irritam com essa postura. E eu acho, eu tenho tido bons resultados aqui, Magali, porque eu faço esse tummy time, ensino essa postura muito com a mãe. No peito, na mãe, na rede, levantar a perna, botar nas pernas, subir e descer. Então, eu faço para essas mães o manual de várias posturas de como fazer esse tummy time junto com a mãe. Porque aí naquela brincadeira, mantendo o contato visual, cheiro, beijo, abraço, o longe, o perto, é mais fácil para a criança suportar esse decúbito, né? Por uma coisa, ela não gosta, porque é uma postura que nem a gente gosta quando a gente faz na atividade física, é difícil, né? Eu acho que o campo visual também nessa barriga para baixo fica muito limitado, né? Então tem que envolver mesmo a mãe para que a criança se adapte a essa postura, mas que a postura essencial né? Tem que ser tida mesmo como rotina nesse ambiente de casa. Não adianta não fazer essa postura para ganhar o pescoço e botar um monte de estímulos, né? Não. E tudo, de novo, é gradativo. A criança vai te dando respostas. Agora, é muito mais fácil em terapia, por exemplo, colocar uma criança de bruços no decúbito ventral se ela é estimulada em casa, não só em terapia. Porque daí vai ficar muito difícil, inclusive, para o terapeuta. A criança não vai gostar. Né? E aí as brincadeiras, o chocalho, quando a criança já tem um controle motor contra a gravidade, quando ela consegue ficar sentada, a exploração, o bater, a musiquinha, as dramatizações, né? Fui morar numa casinha, o sapo não lava o pé. E aí vai trabalhando esquema corporal. Não precisa de muita parafernália para a gente poder estimular a criança. Não precisa de muita parafernália. E às vezes muita parafernália
acaba atrapalhando mais do que estimulando. Verdade. E as mãos, né? As nossas mãos, as mãos da mãe, acho que é o melhor input, a melhor informação sensorial para adequar, para exigir esse movimento, né? Com Magali, certeza. tem umas Oi. coisas, a Lineca falou assim, ó. Ela disse que o filho dela, como na casa dela, o acompanhamento visual, ela percebeu que ele não acompanhava antes de aparecer a hipotonia cervical, né? Aquela importância de não ficar vinculado Isso. só ao motor. Isso aí, é importantíssimo a gente estar atento a todas as áreas que compõem o desenvolvimento infantil, né, Rauena? É o É relato isso, de uma mãe, né? Tá legal. Tem legal. tem uma mãe que perguntou, fui anotando aqui para falar um pouquinho de espasticidade. Acha que ela quer saber quando mais ou menos começa a ver esses sinais de espasticidade no bebê. E a Tá, outra pergunta é qual a diferença entre paralisia cerebral e microcefalia? tá. Então, vamos lá. Se eu me esquecer, tu vai me lembrando, tá? Certo. Porque eu não Vamos tô lá na... para a espasticidade. Às vezes a gente Tá, avalia uma criança no primeiro mês, ela não tem espasticidade e imaginar que quando pode aparecer, depende de tá. quê para aparecer. Então, olha só. Quando uma criança nasce sem nenhuma alteração, ela tem um tônus hipertônico, mas é uma hipertonia fisiológica, certo? O tônus no primeiro ano de vida ele vai mudando. Se a gente pensar numa criança Hipotônico, hipertônica, hipertônico. o que ele não tem é controle de cabeça, mas os bracinhos são flexionados e as perninhas também. Predomina toda a flexãozinha, né, da E barriga. isso, daí se eu pego um braço de um recém-nascido e vou tentar fazer isso aqui, ele vai voltar, né? Porque ele tem uma Exato. hipertonia fisiológica. Se eu pensar num bebê de 6 meses de idade, ele pega o pé e coloca na boca. Aí ele está numa fase hipotônica do tônus muscular, mas é fisiológico. Quando ele começa a engatinhar, o tônus dele aumenta um pouquinho, porque logo ele vai precisar ficar de pé contra a gravidade, certo? Então, o tônus normal de uma criança no primeiro ano de idade, ele flutua, mas é fisiológico. Magali, explica para ela o que é esse tônus. Tá, tônus muscular é o estado de tensão do músculo, né? Se eu De palpar, pele. colocar a mão, se eu tiver resistência no movimento, eu tenho um tônus mais alto. Uma coisa é falar em hipertonia fisiológica do recém-nascido. Outra coisa é falar em espasticidade. Sempre quando eu falo em espasticidade, eu tenho uma lesão central. Tenho uma lesão dentro da cabeça, tá? Que se manifesta por um tônus muito alto. Então, uma coisa é falar em hipertonia fisiológica, que tem um aumento de tônus, a musculatura é mais rígida, a musculatura é mais dura, tá? Quando eu falo em espasticidade, eu estou falando sempre em resistência à movimentação passiva. A mamãezinha, a criança está assim, E a ela vai. mãezinha vai tentar pegar o braço e estender, vai ter resistência. Vai ser difícil de fazer um movimento contrário. Tá? Mas quando eu falo em espasticidade, estou sempre falando de uma lesão numa determinada região do cérebro que a gente chama de sistema piramidal. Né? É uma coisa técnica, mas é o nome desse sistema que é responsável pra, que a criança tenha, a partir de uma lesão, seja ela intraútero na hora do nascimento, depois do nascimento, que ela tenha espasticidade. Então, o tônus, eu posso deixar o meu tônus mais alto agora. Se eu fizer isso aqui para vocês, ó, eu tô, né, ativando a minha musculatura, ela tá toda dura, mas como eu não tenho uma lesão central, a hora que eu quiser ficar mole, eu fico de novo. Crianças que têm lesão, que têm espasticidade, elas não conseguem voluntariamente modular esse tônus, deixar esse tônus mais normal para que ela possa, por exemplo, segurar um objeto. E aí entra o papel do profissional, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional,
para modular esse tônus. E aí são técnicas bem específicas, né? De movimentação mesmo. Então, a espasticidade é isso. Normalmente, as crianças que têm espasticidade, elas são o contrário daquelas crianças que têm hipotonia não fisiológica, né? Criança que está hipotônica, ela está com o corpo todo aberto, todo aberto. A criança que tem espasticidade, ela tem uma tendência de estar assim, né? O corpo vem ao encontro da linha média. Às vezes, as perninhas, quando a espasticidade ela é muito grande, elas chegam a cruzar. Né? Elas chegam a cruzar, que a gente chama de postura em tesoura. Tá? Então, uma dica para essas mães é fazer movimentos rotacionais com as crianças. Rotacionais. Roda o tronco, roda o quadril. Vocês vão ver que isso vai modulando o tônus, vai facilitando a troca de roupa, a troca de fraldas, a alimentação. Essas questões das rotações de tronco, da manipulação dos tecidos moles, a gente consegue modular os fatores não neurais da espasticidade, né? Isso. Não é que a espasticidade vai acabar, mas a gente consegue evitar as complicações e modificar esses fatores não neurais, possibilitando essas trocas posturais, as vivências de novas posturas, né? Magali, agora a diferença da paralisia cerebral para microcefalia. Tá. Então, a paralisia cerebral atualmente a gente chama de encefalopatia crônica não progressiva da infância. Por quê? Porque nem sempre vamos conceituar primeiro paralisia cerebral. Paralisia cerebral ela é uma lesão no encéfalo imaturo, né? De crianças pequenas, de até 3 anos de idade, alguns autores falam um pouquinho mais, 4 anos de idade, e que necessariamente se manifesta por padrões anormais de postura e movimento. Tá? Necessariamente se manifesta por padrões anormais de postura e movimento. A grande maioria das crianças que têm encefalopatia crônica não progressiva da infância, elas têm espasticidade. Nem todas. Por que o nome melhor é encefalopatia crônica não progressiva da infância? Porque às vezes a lesão não é no cérebro, às vezes a lesão é no cerebelo. Uma criança que tem uma lesão no cerebelo não vai ter espasticidade. Vai ter ataxia, vai ter falta de equilíbrio, vai ter falta de coordenação. E essa lesão aconteceu até os 3 anos de idade. Por um tumor, por uma falta de oxigênio, enfim. Ela pode também ter uma lesão numa outra parte de dentro da cabeça que não é o cérebro, que é o sistema extrapiramidal, que são os núcleos da base. E aí essa criança, ao invés de ter espasticidade, agora eu preciso falar esses nomes técnicos, mas eu vou explicá-los, ela vai ter a tetose, que são movimentos involuntários, movimentos de torção, ela pode ter coreia, que são movimentos bruscos, né? Então, nem sempre a criança vai ter espasticidade. A gente sabe por dados estatísticos, por incidências e prevalências, que a grande parte das crianças que têm lesões encefálicas, elas acabam tendo lesão num sistema que é chamado de sistema piramidal, e aí elas têm espasticidade, mas nem todas têm. Por isso que o termo mais correto é encefalopatia crônica não progressiva da infância. Porque nem sempre a lesão em sistemas motores, ela é no sistema piramidal. Que vai então, uma criança de 1 ano que teve um tumor cerebral e tirou o tumor cerebral, né? Porque a mamãe disse, não é paralisia cerebral, é um pós-operatório de tumor cerebral. Então, ele fez uma encefalopatia. Fez uma encefalopatia, ele está dentro desse... Isso aí, em função de uma lesão na parte motora pela retirada de um tumor. E a microcefalia?
Então, Bem mesmo. a microcefalia, ela tem um entendimento um pouco diferente. Porque o que acontece na microcefalia? Não tem uma lesão específica num determinado sistema. A gente sabe pelos estudos atuais que todo o desenvolvimento encefálico ele está comprometido. Por isso que a gente vê também crianças com diferentes níveis de desenvolvimento, né? Tendo o diagnóstico de microcefalia. Então depende do quanto esse encéfalo como um todo ele foi comprometido. Porque na paralisia cerebral, na encefalopatia crônica não progressiva da infância, né, Rauena? A condição sine qua non é que a lesão tenha acontecido em uma parte motora do encéfalo, seja ela no sistema piramidal, no sistema cerebelar ou no sistema extrapiramidal, né? E distúrbios associados são distúrbios associados. Nem toda criança com paralisia cerebral tem déficit cognitivo. Nem toda criança com paralisia cerebral tem alteração de linguagem, né? Na microcefalia, a gente tem um comprometimento global. A grande maioria das crianças que tem microcefalia tem atraso cognitivo, tem atraso motor, tem atraso na linguagem, tem atraso no desenvolvimento afetivo. Né? Então, essa é a diferença dos diagnósticos de paralisia cerebral e microcefalia. Não sei se eu me fiz entender. Acho que sim. Eu entendi. Eu acho que ninguém perguntou mais. Magali, nós temos 4 minutos e tem uma pergunta aqui. Já? Tá. Papo bom. Diz que tempo bom é tempo que passa rápido. Quando o tempo passa lento, a gente tá sofrendo. Verdade. Magali, minha linda, ela pergunta assim: criança com traqueostomia pode ser colocada no tummy time, no prono? Então, eu acho que é muito difícil assim a gente avaliar. Generalizar. Porque, por exemplo, se eu criar uma. Vamos pensar que eu estou sentada, né? Estou sentada, eu sou a mãe da criança, e a criança tem uma gastrostomia, uma traqueostomia, né? Vai depender da posição que eu vou oferecer para essa criança, para não impedir que a traqueostomia faça, desempenhe o papel dela. Né? Exato. Então, Isso acho que ela quis perguntar se na físio ela pode estimular. Pode estimular em prono com os devidos cuidados e precauções, para não interferir na sempre função da tráqueo, né? isso, Mas deve estimular até, né? sempre cuidando para não interferir, sempre observando, Tem né? outra Como é que a pergunta criança aqui, está respondendo. que ela pergunta assim: postura em tesoura em RNs é prejudicial? É comum? Não, não é comum. Quando a criança tem um padrão postural em tesoura recém-nascida, a gente tem que avaliar, porque essa criança provavelmente ela tem uma lesão, né? Porque a postura da criança, vamos pensar que isso aqui fossem as perninhas, é assim. Se for assim, tem que avaliar, tá? Porque não é um padrão postural esperado para uma criança recém-nascida. E já RN, né, Magali, com padrão assim, tem que. A gente Tem já que avaliar, imagina alguma coisa mais grave, né? Mais tem que, séria. tem que avaliar. Uhum. Magali, então, olha, foi muito bom conversar com você. A gente teve muita gente aqui perguntando, participando, né? Eu quero, se você tem alguma mensagem para deixar para a gente do Piauí, para as mães que estão aqui, no geral, né? O que que você tem a dizer em relação a essa estimulação precoce para fechar? Tá, primeiro eu só tenho a agradecer, né? Nossa, eu achei que a gente estava aqui há 15 minutos, mas já se passaram 1 hora. Não, e ficar à disposição, né, Raulina? Quero mandar um beijo, um abraço muito apertado, assim, para todas as pessoas que eu conhecia em Teresina. São pessoas muito afetivas. Eu venho, toda vez que eu vou para Teresina, acho que é agora em novembro eu vou de novo, a gente vai fazer um outro curso de estimulação precoce. Eu venho com meu coração carregado de afeto. Eu venho com lembrancinhas, com bilhetinhos, com recadinhos. Eu sou apaixonada, né, pelo pessoal daí. Eu quero voltar muitas vezes. É um encanto, assim, né? Essa coisa do respeito, da vontade de aprender. Gente muito mimosa, muito querida e muito afetiva. E para mim o afeto é muito importante. As minhas relações, elas são sempre nutridas de muito afeto. Fiquei muito feliz com o convite. E só para a gente finalizar, Rauena, depois tu pode
disponibilizar o meu e-mail para o pessoal que está por aí, né? Que eu vou responder se alguém tiver alguma dúvida mais específica. Só queria dizer que a gente usa também, Rauena, alguns protocolos de avaliação, algumas escalas de avaliação para Vai acompanhar dar o duas desenvolvimento, lives às escalas. para acompanhar o desenvolvimento das crianças, né? A gente tem usado aí o PED, o GMFM, o Alberto, o Denver, e o uso dessas escalas, elas nos dão, assim, pareceres quantitativos do desenvolvimento da criança. A gente consegue mostrar para os pais também, olha, ela chegou aqui desse jeito, ela cresceu tantos por cento em Nós vamos tantos fazer meses, um curso, né, Magali, disso aqui. ué, quem sabe, né? Vamos fazer. Pois, Magali, minha linda, muito obrigada, viu? Foi, assim, um prazer muito grande conversar com você. Eu te amo mesmo. Assim, eu Eu sempre também. aprendo. Eu aprendo tudo com você. A gente troca figura de metodologias ativas, né? E nós